deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Olá, tudo bem? Friozinho hoje, né? Não sou muito chegado em frio, mas estamos aí, né? Para dar graças a Deus, sempre. Hoje é o dia que o Senhor fez. Espero que você esteja desfrutando de dias melhores, mesmo em meio a circunstâncias adversas. E quero convidar você, vamos caminhar, vamos nos aprofundar no conhecimento de Jesus, sobre a sua vida, sobre as suas palavras, sobre como ele se relacionou com a vida enquanto homem encarnado, quando ele se encarnou e caminhou. E os evangelhos é que trazem a sua história, desde o seu nascimento até a sua crucificação e a sua ressurreição. E enquanto ele andou, ele caminhou entre os homens, ele se relacionou com a vida, conosco, humanos, porque a sua natureza era divina, mas ao caminhar nesta terra, ele assumiu a forma humana, se encarnou, ou seja, viveu em um corpo semelhante ao nosso corpo, mas sendo do Espírito Santo de Deus, o seu Espírito, a sua natureza era divina, sem pecado, da parte de Deus, uma manifestação plena de Deus em um ser humano. O Evangelho de João, capítulo 6, narra um dos vários milagres que Jesus realizou na terra. Esse Evangelho de João, ele narra a multiplicação dos pães, uma das multiplicações dos pães que Jesus realizou. E ele então multiplica pães, multidões, milhares de pessoas se alimentam deste pão. E depois o que ocorre? No outro dia, no mesmo horário, lá estavam as pessoas procurando Jesus. Para quê? Pensando que ele faria novamente um milagre, que novamente eles iriam se alimentar gratuitamente, comeriam pão, comeriam peixes e teriam a sua refeição do dia. E essa multidão o procura. E aí vamos às palavras de Jesus. Qual é o propósito? O que ele tem a dizer às multidões após este feito, após este milagre? E tem a nos dizer o que ele quis nos ensinar. Isso está registrado para que possamos aprender com ele, para que nós possamos entender a sua mensagem, o seu propósito, a sua missão aqui na terra. E no verso 26 ele diz: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas comestes o pão e saciar. Comestes do pão e vos saciastes. Então a multidão procura, as pessoas vão até ele novamente. E Jesus diz: olha, vocês estão me procurando pelo sinal. Vocês não estão me procurando pelo milagre que eu fiz, o sinal que eu dei, o sinal da sua divindade. Quem é que era capaz de pegar com poucos pães, peixinhos e alimentar multidões? Então ele fez um milagre sobrenatural, um sinal ali de quem era que estava diante deles, caminhando, ensinando e pregando a respeito do reino de Deus, anunciando as verdades reveladas do Pai. E o interessante é que ele se refere sempre a Deus como seu Pai. E ele anunciava aos seus ouvintes, dizendo: o Pai, o vosso Pai, o meu Pai, que é Deus, um Deus como Pai que cuida.
Então a multidão vai atrás dele, querendo comer mais pão. E então ele deixa bem claro que foi um sinal, que ele não iria multiplicar, que eles teriam que voltar ao seu trabalho, voltar à sua realidade natural em vida, que é do suor do nosso trabalho, que é no trabalho. É assim que o homem planta, espera o alimento, colhe e assim vive, é mediante o trabalho. Ou colher, é assim, arar a terra, esta é a realidade, cultivar os animais e assim o homem ter o seu sustento, quais sejam as formas na sociedade em que o homem tem o seu alimento. Então eles estavam... E interessante que quando ele fez esse milagre, fez esse sinal, diz o texto, uns versículos atrás, que o povo então decidiu fazer dele rei. Olha aí, o povo queria fazer dele rei, mas por quê? Porque ele estava dando alimento, entendeu? É aquela coisa, vamos votar nele. Não vai ser mais Herodes de Jerusalém, os líderes de Jerusalém, os líderes, Pilatos, não vai ser, não. Jesus, vamos fazer dele o nosso rei, porque isso aqui está dando comida, está facilitando a nossa vida. Porque naqueles tempos também os dias não eram fáceis. Então, mas Jesus diz, olha, vocês têm que vir, preste atenção no sinal que eu fiz a vocês. Então ele começa a ensinar aquele povo e ministrar. E ele diz o seguinte, que no verso 40, ele diz, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele está dizendo para aquele povo lá, para que eles compreendam quem ele é, quem está diante dele, quem é aquele que fez tamanho milagre. Porque nos versículos anteriores, no verso de número 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele fez aquele milagre, uma maneira de ilustrar o seu ensinamento, dizer, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Então, esta era a mensagem. E Jesus diz, mas vocês têm me visto, contudo não estão crendo. Ou seja, a multidão se alimentou, viu um grande sinal, mas eles continuavam incrédulos sobre quem era Jesus e qual era o propósito realmente da mensagem dele. E ele diz, não, a vontade, vocês precisam saber disso, esse milagre que foi realizado é um sinal para mostrar qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós, os homens, que aquela multidão, que todos venham, que está no 40, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Era uma palavra de vida espiritual. Ele estava usando das questões momentâneas, materiais, necessidades naturais. Todos nós, para nos mantermos vivos, precisamos nos alimentar, precisamos beber água, precisamos hidratar o nosso corpo, precisamos nos alimentar para ter energia e ter vida. Assim como o nosso corpo tem essa necessidade, ele está dizendo a nossa alma e o nosso espírito, para manter-se vivo, conectado ao autor e criador de todas as coisas, que criou a vida, precisamos crer, precisamos receber este alimento que Deus dá.
Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu para vocês se alimentar. Ele é o nosso alimento espiritual para trazer vida em nós, vida espiritual. Deus é espírito e ele se relaciona conosco através do espírito da nossa alma. E só assim vamos ter vida nele. Todo ser humano pode passar por esta vida, construir, conquistar, trabalhar, desfrutar das bênçãos, desfrutar até dos milagres. Mas o plano de Deus é além dessa realidade, é além desse breve momento que nós passamos na face da terra. Por isso que Jesus diz: ninguém pode vir a mim. Ele diz no verso de número 40, ele diz: olha, porquanto a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê a mim, que vem a mim, que vê o Filho, que crê no Filho, tenha a vida eterna e ressuscite no último dia. No versículo de número 51, Jesus diz, e deixa bem mais claro da sua missão e do seu propósito na terra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Escute bem, esta era a mensagem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Você faz as suas refeições diárias para manter-se vivo. A cada dia você precisa fazer as suas refeições, senão você morre. Jesus está dizendo: você precisa se alimentar dele. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. E todos, de uma forma ou de outra, buscam alimentar o seu espírito, a sua mente, o seu ser, o seu interior. Há um anseio em cada alma. Há um desejo em cada alma. Há uma necessidade, há uma fome no coração, na alma. Quando se relaciona a esta questão do sentido da vida, é a alma que está faminta, é a alma que está necessitada, e ela só é saciada quando recebe as verdades do Evangelho de Jesus Cristo e vem trazer vida. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Agora, olha o que ele diz: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está dizendo que o que vai trazer alimento, o que nos vai conectar com Deus, algo maravilhoso da parte de Deus, o portal que se abre, o véu que se rasga, a janela, os céus se abrindo para nós, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Através deste ato de Jesus, se estabelece uma ligação entre Deus e o homem, na sua alma e no seu espírito. Isso é maravilhoso, essa verdade, quando chega ao coração do homem, da mulher, de qualquer que seja a pessoa, traz vida espiritual. A partir daí ela entende, pela fé, que ela não precisa se dobrar diante de nenhum dos deuses e ídolos, criações, mas a partir daí a sua essência, o seu espírito, a sua alma está ligada ao Deus Criador, e isso traz vida. Que Jesus Cristo, você possa se alimentar de Jesus, que Jesus Cristo possa alcançar o seu coração, possa ministrar a sua alma e o seu espírito. Todos nós temos sede de vida, todos nós somos afligidos pelas aflições que o mundo, que as circunstâncias, que tantas coisas afligem a nossa alma.
E nós devemos olhar para Cristo, nos alimentar dele, ao invés de olharmos apenas ele como um curandeiro ou como um instrumento para alcançarmos milagres ou tocar o sobrenatural. Ele é muito mais do que isso. A sua vida, as suas palavras, o seu ser, as suas verdades traz vida e vida eterna. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração e você, a cada dia, possa se alimentar deste pão, desta bênção que Deus nos dá, o seu Filho Jesus Cristo, o seu corpo morto na cruz do Calvário, nos dá vida, traz sentido à vida. Deus providenciou vida para o mundo. Porque no mundo há morte, há ódio, há destruição. Se não for a mensagem de amor de Deus para conosco, pare para refletir, não haveria esperança. Não haveria esperança, não haveria sentido. Como o apóstolo Paulo diz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas Cristo é a nossa esperança viva e a vida passa a ter grande valor e grande sentido, porque compreendemos que ela é eterna, ela não se resume aqui, apenas neste período. Mas Deus tem um plano eterno para nós. Deus abençoe. A minha oração é que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te revele a palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.